Então abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Marcos 10, 46 em diante. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem o cego. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós te damos liberdade, enche-nos com o teu poder. Nos dá nessa noite espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho, em o nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Jesus passou mais ou menos 3 anos e meio anunciando o reino, pregando a palavra de Deus e manifestando o sobrenatural. Jesus andou por muitos lugares, caminhou por Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jericó, Cesareia de Filipos, Betânia, Jerusalém e em tantos outros lugares. Muitos enfermos foram curados, muitas pessoas foram libertas. Por onde Jesus passava havia um rastro de sinais, maravilhas e grandes milagres. Todos, sem exceção, todos ficavam impactados com tanto poder, autoridade, sabedoria e unção. Os discípulos, eles andavam literalmente anestesiados. Tamanha graça e favor de Deus através do Cristo. Há uma passagem, um texto que eu gosto muito, onde Jesus, ele dá a ordem ao mar, ao vento, e o mar, o vento, eles cessam, eles se acalmam, e os discípulos, impactados, olhando um para os outros, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era muito poder, era muita unção, era algo glorioso que impactava todos que estavam à sua volta. Jesus fez muitos milagres.
O próprio João, no Evangelho, ele escreve dizendo que se fosse contar todos os feitos de Jesus, na terra não teria lugar suficiente para armazenar tantos livros. De tanto que Jesus fez, foram milagres extraordinários, e todos ficavam admirados. Porém, o que me chama mais atenção é que para Jesus, o mais importante nunca foi o milagre. Para Jesus, o mais importante não era o milagre em si, mas os ensinamentos que os milagres promoviam. Porque é importante a gente entender que Jesus não faz nada por acaso. Jesus é intencional. Todos os milagres de Jesus não era somente pelo milagre, mas pelo ensinamento, por um aprendizado. Porque Jesus não quer só fazer milagres na nossa vida, Jesus quer nos ensinar com toda a jornada até o milagre, e também com o milagre em si. Triste é quando a gente só recebe o milagre, triste é quando a gente não aproveita para crescer com o milagre, porque não é sobre o milagre, é sobre o que acontecerá pós-milagre, o que acontecerá depois do milagre. Tem muitas e muitas pessoas que vivem milagres, mas não têm a sua vida transformada. Tem muitas pessoas que têm um testemunho de milagre para contar, mas a vida continua a mesma, ou até pior do que era antes do milagre. Quantas pessoas vieram para a igreja em busca do seu milagre, receberam e nunca mais colocaram o pé dentro da igreja? Quantas pessoas eram homens e mulheres de oração até receber o milagre? Depois que o milagre aconteceu, as orações cessaram, a casa foi destruída, o vento passou e derrubou aquela família. Então nunca foi sobre o milagre, mas sobre os ensinamentos e os aprendizados que os milagres trazem. Na vida de Bartimeu nós vamos poder tirar algumas lições desse extraordinário milagre. E eu quero que você esteja muito ligado e atento para tudo que o Espírito Santo vai ministrar nessa noite. Então já toca em alguém que está perto de você e diga para ele, olhando no olho dele, no olho dela, e diga: ô cabeção, se for para você me atrapalhar hoje, eu vou mudar de lugar, porque eu quero receber milagre, mas eu vou aprender com aquilo que Deus está falando. O tema da mensagem de hoje é aprendendo com o milagre. E olhando para a vida de Bartimeu, nós podemos aprender, primeiro, que eu e você não precisamos ver, eu e você precisamos saber. Diga bem forte: eu não preciso ver, eu preciso saber. No verso 46 do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer assim: depois que foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão acompanhava, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Bartimeu, Bartimeu era cego, ele não enxergava. Bartimeu não viu Jesus, mas sabia quem Jesus era. Nós não precisamos ver, nós só precisamos saber. Porque muitas das vezes eu vou estar no meio dos problemas, muitas das vezes eu vou estar enfrentando lutas, muitas das vezes eu vou estar vivendo dias difíceis, e eu não consigo enxergar uma saída, eu não consigo enxergar uma luz no final do túnel, eu não consigo enxergar uma porta aberta. E amém, irmão? Tem horas que nós não vamos conseguir enxergar mesmo, mas o que é mais importante? Saber que no final das contas, Jesus vai entrar com graça, com poder e com autoridade.
E o diabo que estava achando que ia ceifar a nossa vida, o diabo que estava achando que ia destruir a nossa casa, o diabo que estava achando que ia acabar com a nossa família, ele perdeu mais uma vez, porque nessa igreja tem homens e mulheres que sabem que Jesus está dizendo: filho meu, eu te tomo pela tua mão direita, eu te coloco de pé e te digo: aguenta firme, não desista, porque eu tenho algo sobrenatural para fazer na tua vida. Ah, mas pastor, sabe o que é? É que eu queria ver. Tem gente que vai ficar a vida inteira pedindo para ver e não vai ver nada. Eu fosse você, descansava com relação a isso. Não fique preocupado em querer ver, fique preocupado em saber, conhecer o Senhor. A Bíblia vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Confia nele, descansa nele, entregue os teus caminhos nas mãos dele, e o mais ele vai fazer. Não queira compreender, irmão, não queira saber como Jesus vai fazer. A gente às vezes fica, sabe, imaginando, criando ideias de como Deus vai trabalhar para as portas se abrirem. Irmão, não vai ser do seu jeito, não vai ser normal, não vai ser comum. Você pode fazer várias histórias, criar vários momentos onde Deus pode entrar, só que Deus, ele não é limitado a isso. A gente anda meio triste, a gente anda meio preocupado, a gente anda meio abatido, porque a gente cria histórias imaginárias, a gente cria cenários. Jesus vai fazer dessa forma, a porta vai se abrir amanhã. Não, as coisas vão acontecer desse jeito, e as coisas não acontecem como a gente planejou, e a gente fica meio borocochô, meio triste. É ou não? É claro que é. Porque a gente quer ver. E se sai uma vírgula do nosso controle, a gente fica triste, chateado com Deus, achando que as coisas não vão mais dar certo. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: descansa o teu coração, fique em paz, porque eu não estou limitado ao tempo, eu não estou limitado às estações, eu não estou limitado aos momentos, eu não estou limitado às circunstâncias, eu não estou limitado a portas que se abrem ou que se fecham. Eu sou Deus que faz o impossível. Você só precisa saber disso e descansar o teu coração. Você só precisa saber. Bartimeu, ele não via Jesus, mas ele sabia quem Jesus era. Eu e você não precisamos enxergar, nós só precisamos saber quem é que governa a nossa vida. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Por isso eu estou em paz. As pessoas vão te perguntar: como é que você dorme, rapaz, com uma situação dessa? Como é que você consegue dormir com um problema assim? Como é que você consegue descansar no meio de uma tribulação? Que situação é essa que você está vivendo? E a resposta mais espetacular que você pode falar para alguém é: eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei quando o Senhor vai fazer, mas eu sei que Deus é Pai, e o meu Pai não vai me desamparar. O meu Pai não me abandona, Ele não me deixará sozinho. Agora, nós erramos porque acreditamos nos sentimentos, no nosso coração. Nós queremos ver, nós queremos sentir, nós queremos tocar, nós queremos garantias. Deus, se és tu que está falando comigo, então que aconteça isso. Senhor, confirma que aconteça aquilo outro. Irmão, tem hora que não vai ser assim. Na verdade, na grande maioria das vezes não será desse jeito. Homens de Deus não pedem confirmação para Deus. Homens de Deus seguem o plano original. Já foi dito, já foi falado, já foi estabelecido. Segue aquilo que Deus falou. Você já sabe, nós já sabemos. Então vamos para cima com aquilo que Deus já nos deu. Mas eu quero ver, não é sobre ver. Mas eu quero sentir, não é sobre sentir. É sobre o que, pastor? É sobre saber.
Meninos querem sentir, homens sabem o que precisa ser feito. Nós precisamos crescer e aumentar o nosso nível de confiança e de fé no Senhor. Porque fé não é um sentimento, fé não é uma sensação, fé não é um arrepio, fé é a certeza, é uma firme convicção. É por isso que nós vamos ver o apóstolo Paulo em meio às suas tribulações, em meio às suas lutas, em meio às suas angústias, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não andava por sentimento, Paulo não falava aquilo que estava no seu coração, Paulo falava o que a palavra de Deus estava dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus está comigo e que portas vão se abrir de forma sobrenatural. Então eu não vou viver no sentir, eu vou viver no saber. Bartimeu era cego, não enxergava, mas sabia. Ele sabia. O grande erro nosso, muitas pessoas cometem esse erro, é querer viver no sentir. Pastor, sabe o que é? Eu não estou sentindo que o nosso relacionamento, eu e minha esposa, esse relacionamento vai dar, sabe, não estou mais sentindo aquele amor, aquela alegria de estar junto. Sabe, pastor, eu não estou mais sentindo, eu acho que a gente não vai dar mais certo. Pastor, sabe o que é? Eu não estou mais sentindo de vir à igreja, eu não sei, toda vez que eu quero vir à igreja, eu sinto algo estranho, eu não quero mais. Pastor, eu não vou mais semear, não vou mais devolver dízimo, eu não vou mais ofertar, porque eu estou sentindo que vai faltar, então eu prefiro guardar para que não falte. O diabo vai colocando uma série de sentimentos e enganos no nosso coração para que a gente possa parar de viver os princípios de Deus. Só que eu e você não vamos cair nas armadilhas do diabo. Eu e você não seremos enganados pelo inimigo e muito menos por os sentimentos do nosso coração, porque nós vivemos por princípio. Irmão, não se engane, não cai nesse erro. Eu não sinto em semear, eu não sinto em ficar mais junto, eu não sinto em continuar na igreja. Irmão, não é sobre o que você sente, é sobre o que a palavra de Deus diz. Homens de Deus não andam por sentimentos ou pelas emoções, homens e mulheres de Deus andam pelo princípio da palavra. Eu não casei para me separar, eu não me casei para simplesmente parar no meio do caminho, eu me casei para ser até que Ele venha. Irmão, eu não fiz filho para deixar jogado no mundo, para que outras pessoas criem. Eu sou pai, eu vou cuidar dos meus filhos, porque os meus filhos são herança do Senhor. Eu não vou ter medo de ofertar, de devolver dízimo, de semear na casa de Deus. Por quê? Porque quem é fiel, quem prometeu, quem liberou a palavra, me garante. A palavra de Deus diz que o generoso prosperará. Irmão, eu não vou deixar de viver os princípios que Deus estabeleceu. A minha vida está debaixo dos princípios de Deus. Mas pastor, não sinto. Mas você não vai sentir, irmão, você só precisa saber. É por isso que a Bíblia vai dizer: cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Você não vai sentir, você só precisa saber. Não é todo dia que eu acordo apaixonado, com aquele sentimento: ai meu amor. Não, tem hora que dá vontade. Aleluia, glória a Deus. A pastora está assistindo de casa, I love you. O sentimento engana a gente, cara, principalmente quando trata de coisas materiais e terrenas. A gente é enganado pelo inimigo. A gente não pode querer viver no sentir, nós precisamos viver no saber. Bartimeu não sentia, Bartimeu sabia. Bartimeu não via, Bartimeu sabia. Ele não viu Jesus, mas sabia quem Jesus era. Outra lição que Bartimeu me ensina é que nós precisamos estar no lugar certo. Diga bem forte: eu preciso estar no lugar certo. Mexe com alguém que está do seu lado e diga: você está no lugar certo. Irmãos, a gente pede para Deus milagre, sim ou não? Alguém já orou pedindo: Deus, eu preciso de um milagre?
Levanta a mão com sinceridade. 99, 100% da igreja orou já em algum momento pedindo para Deus milagre. Sim ou não? É claro que sim. A gente pede para Deus milagre todo dia. Todo dia a gente pede algo que só Deus pode fazer. Milagre, algo sobrenatural. Só que eu preciso te lembrar, porque você já sabe, mas tem horas que com a correria do dia a dia, com as preocupações, com as situações do mundo, a gente acaba esquecendo. Mas eu preciso te lembrar que existem lugares para milagres acontecerem. Obviamente que Deus não se limita a lugares. Tem milagres que Deus faz de forma inexplicável em lugares que a gente nem imagina. Quantas pessoas já foram cheias do Espírito Santo no seu quarto? Quantas pessoas na rua receberam dons do Senhor? Milagres não se explica, milagres se vive. Só que existem lugares que provocam milagres. Existem lugares que são propícios a milagres. Tem pessoas que oram a Deus pedindo para Deus milagre, mas só porque eu preciso te dizer, irmão, que bar não é lugar de milagre. Motel não é lugar de milagre. Pornografia, prostituição não são ambientes de milagre. Barzinhos, Oktoberfest não é lugar de milagre. Tem gente que quer viver milagre, mas sai da igreja e vai para qualquer lugar esperando que Deus faça algo sobrenatural. Ele não vai fazer. Bartimeu, ele mostra para mim e para você que existem lugares que são lugares certos para a gente viver o nosso milagre. Verso 46, o texto diz: depois que foram para Jericó, e saindo de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Aonde Bartimeu estava assentado? Junto ao caminho. Bartimeu estava assentado aonde? Me ajuda aí. Bartimeu estava sentado aonde? 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 Junto ao caminho. Bartimeu estava sentado junto ao caminho. E é lindo porque João capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o... Bartimeu sempre esteve perto dele. Para viver milagre nós precisamos estar perto daquele que é o caminho. Bartimeu só pôde viver o seu milagre porque ele estava no lugar certo, na geografia correta. Bartimeu não estava numa casa de prostituição, Bartimeu estava perto do mestre. Jesus estava naquele lugar. E Bartimeu pôde experimentar o sobrenatural porque ele estava próximo daquele que é o caminho, assentado à beira do caminho, na geografia correta. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus, porque hoje você está na geografia correta. A sua casa nunca mais será a mesma, porque pela decisão que você tomou de estar na presença de Deus, a tua descendência será poderosa nessa terra. Porque você decidiu confiar, acreditar que Deus está contigo, e você entregou a sua vida, o seu coração na presença dEle, você e a sua casa vão viver coisas extraordinárias, sobrenaturais, vão ter testemunhos para contar, porque hoje você deixou compromissos, deixou cansaço, deixou até a preguiça de lado, você está aqui neste lugar. Você até o final de 2024 vai viver o maior milagre da sua vida, em o nome de Jesus. Só quem acredita faz barulho para Deus, celebra, glorifica, aplaude com mais força. Existem alguns segredos para eu e você viver milagre. A geografia é uma delas. Existem
segredos para eu e você alcançar aquilo que é inexplicável. O lugar certo é um dos segredos. Nós precisamos, irmãos, acessar os ambientes corretos. Ambiente de fofoca, de contenda, de confusão não é lugar de milagre. Ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade, onde Jesus é adorado, é um lugar propício para você viver o sobrenatural. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: quais os lugares que você tem frequentado? Quais os lugares que você vai? Por onde você tem andado? Porque os lugares que você frequenta revelam o que você busca. Pastor, sabe o que é? Eu queria que o meu casamento fosse abençoado, que a minha família fosse abençoada. E por que você vem só uma vez por semana na igreja? Pastor, sabe o que é? Eu queria que Deus entrasse na minha vida e mudasse completamente a minha família. E por que a gente às vezes procura mais outros lugares aonde não tem Jesus, aonde o Senhor não tem liberdade para se manifestar, e na igreja a gente vem cansado querendo vir embora? Olha o silêncio da morte no culto. Tem que chacoalhar. A árvore precisa ser chacoalhada, porque o lugar que você frequenta revela o que você quer. Eu não sei você, mas eu quero ter uma vida abençoada, uma família abençoada. Eu quero ter uma história digna de ser contada. É por isso que o meu lugar é na presença de Deus. É por isso que o meu lugar é em ambientes como esse. É por isso que o meu lugar é em Cristo Jesus. Então diga bem forte: você precisa estar no lugar certo. Irmão, Bartimeu estava na geografia correta. E porque ele estava na geografia correta, aquilo que era impossível se tornou uma realidade. E claro, não só está na geografia correta, porque não adianta só estar no lugar certo se os ouvidos não tiverem afinados. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Ele tinha um ouvido afinado, afinadíssimo. Pastor, onde é que você vê isso no texto? Verso 47: ouvindo que era Jesus de Nazaré. O texto vai me dizer que Bartimeu estava escutando, e ele percebeu que Jesus estava passando por ali. Não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Quem passava era o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Bartimeu, com seus ouvidos atentos, ligados, conectados, ele percebeu que Jesus estava passando por ali. Sabe o que Bartimeu me ensina? Que eu e você precisamos estar com os nossos ouvidos atentos naquilo que é bom, para escutar aquilo que edifica. Porque se os nossos ouvidos estiverem ligados naquilo que é bom e naquilo que edifica, a nossa fé vai aumentar. Porque a Bíblia não diz que a fé vem pelo ver. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Muita gente quer viver milagre, mas escuta coisas que destroem a sua fé. Muita gente quer viver o sobrenatural, mas não está no ambiente correto. Ou às vezes até está no lugar certo, mas está escutando errado. Entenda uma coisa, e aqui vem um alerta: uma garagem não faz de um carrinho de mão um automóvel. A igreja não faz de você um crente. O que faz da gente um crente é seguir os princípios de Deus. Tem gente que está na igreja, mas a igreja não está nele. Tem gente que está dentro do prédio, da estrutura, ouvindo a palavra, mas não está escutando ela. Tem gente que está na igreja, mas fazendo rodinha de contenda, de confusão e de fofoca. Isso acontece na igreja, isso acontece no supermercado, isso acontece no trabalho. Por onde você passar, você vai ver gente desse tipo.
Só que Deus não te chamou para ser assim. Deus te chamou para estar conectado, ligado, ouvindo as direções que vêm do alto, a palavra que vem do céu. E quem está com seus ouvidos afinados vai viver o que ninguém vive, vai experimentar o que ninguém experimenta, vai pisar onde ninguém pisou, vai acessar lugares que ninguém jamais acessou antes. Quem tem ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus vai viver o sobrenatural. Então afine os seus ouvidos, ouça aquilo que é bom, ouça aquilo que edifica, porque isso vai aumentar a sua fé. Seja seleto naquilo que você escuta, irmão. Seja seleto. Seu ouvido não é lata de lixo. Seus ouvidos não são lixeira, onde as pessoas podem despejar tudo aquilo que querem. Não, irmão, selecione. Saiba dizer não. Saiba falar o que tem que ser falado. Porque para viver o sobrenatural você precisa escutar o que o céu está comunicando. Lugar certo é maravilhoso estar, mas não adianta estar no lugar certo com os ouvidos errados. Bartimeu tinha o seu ouvido afinado. Jesus está passando, eu escuto Ele, eu sei que é Ele. Os meus ouvidos comprovam que o Nazareno está na casa. Irmão, entenda uma coisa: para ouvir o que edifica não basta só estar no lugar certo, é necessário estar com as pessoas certas. Tem gente que está no lugar certo, mas com a pessoa errada. Tem gente que quer ajudar, mas na verdade, irmão, tem algumas pessoas que vão ter que sofrer mais um pouco. Infelizmente, com dor e com tristeza no coração eu falo. Às vezes você está insistindo em quem não quer. Às vezes você está se gastando e desgastando por quem não quer. E quem não quer um dia vai querer, mas tem que sofrer mais um pouco. E aí você está convivendo com essa pessoa que você deveria alimentar e fortalecer e ajudá-la. Na verdade, essa pessoa tem sugado tudo de você. E até o pouco de fé que você tinha agora já não tem mais. Até o pouco de alegria que você tinha agora já não tem mais. Tem horas que é necessário a gente dar um passo para trás, ou para o lado, ou para frente. Tem horas que a gente não pode ficar mais no mesmo lugar, ou não pode mais trazer pessoas para o mesmo ambiente. Nós temos que estar trazendo para perto de nós gente para andar com a gente, pessoas que vão nos edificar, que vão nos fortalecer, que vão nos ajudar. E essas pessoas, pastor, que não querem nada com nada, fica monitorando de longe, ora, jejua por elas. De tempo em tempo se encontra, libera uma palavra, mas não deixa ela alimentar a sua vida. Não deixa ela determinar os seus passos, não deixa ela falar o seu coração. Esteja afinado, esteja atento, esteja ligado, porque Deus tem uma obra gloriosa para fazer na sua vida. E se você não entender isso, essa obra não acontecerá. Nós precisamos não só querer o milagre, mas aprender com cada um dos milagres que Deus faz. E sábio não é aquele que aprende com o seu próprio milagre, sábio é aquele que aprende com o milagre na vida dos outros. Inteligente aprende com o milagre que Deus faz na sua vida. Agora o sábio começa a perceber os milagres e aprende com aquilo que Deus faz no outro. Deus não te chamou para ser tonto. Deus te chamou para ser o quê, irmão? Para ser sábio. Diga bem forte: o homem sábio alcança o sobrenatural. Nós precisamos ser sábios. Os nossos ouvidos têm que estar afinados. Amém? Você está aqui comigo? Outra lição que nós podemos aprender com Bartimeu é que quem tem fé, em qualquer momento clama. E quem não tem fé, em qualquer momento reclama. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quem é você nessa história?
Você é o que clama ou o que reclama? Casais, por favor, não olhem para o lado agora. Não é um bom momento. Mas eu preciso chamar a tua atenção, porque Bartimeu, ele tinha tudo para reclamar, sim ou não? Claro que tinha. Cego, mendigando, uma vida sofrida. Ele tinha tudo para reclamar, dizer: Deus, por que eu sou cego? Por que sou eu? Por que eu vivo essa vida miserável? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Bartimeu tinha tudo motivo para reclamar, para murmurar. Só que a Bíblia vai dizer no verso 47 que Bartimeu ouve que Jesus estava passando por ali. E ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ao invés de reclamar, ele clama ao Senhor. Ao invés de murmurar, Bartimeu clama a Deus. Ao invés de reclamar, Bartimeu fala com o Mestre. Talvez seja tempo de você fazer uma reflexão, de você ver como tem sido a sua vida. Talvez você, nesta reflexão, vai perceber que você tem murmurado mais do que adorado. Porque em uma semana, todos nós temos 7 dias. E uma vez por semana, nós nos reunimos para adorar, para agradecer, para celebrar. Só que às vezes, nos 6 dias que a gente não está nesse ambiente, a gente tem passado murmurando, reclamando da família, murmurando contra as finanças, com o trabalho, nos relacionamentos. Sabe o que Deus quer extrair de nós? Uma fé exagerada, de tal forma que a gente passe a agradecer em meio aos problemas que a gente tem enfrentado, de uma forma onde a gente clama ao Senhor em todos os momentos. Domingo passado nós voltamos de uns dias abençoados. Alguns homens subiram a montanha e foi extraordinário. Naquela montanha nós encontramos motivos para reclamar, para murmurar. Do começo ao fim a gente acha motivo, irmão. Quem não foi pode ir, que vai encontrar motivo para murmurar. Só que a grande verdade é que quando você está nesse lugar e decide louvar, agradecer e celebrar, aquilo que era uma grande dor, aquilo que era difícil se torna mais leve. Porque Deus não vai tirar problema de ninguém. Deus não vai ausentar a gente dos problemas da vida, mas Ele pode fazer desses problemas mais leves, suportáveis. Então, quando a gente começa a clamar, quando a gente começa a agradecer, quando a gente começa a celebrar, o problema não fica mais fácil, o problema fica mais leve. Bartimeu tinha um grande problema, mas ele começou a clamar, e Jesus fez algo sobrenatural na vida dele. O que eu e você precisamos nesse tempo é aprender a clamar a Deus. Por quê, pastor? Porque o clamor é uma resposta da fé. Quem tem fé sempre vai clamar. Quem tem fé sempre vai clamar. E quem não tem, vai murmurar. O clamor revela a fé. A murmuração revela a ausência da confiança em Deus. Pastor, eu estou na igreja, eu confio em Deus, mas é no problema, é na dificuldade, é nas tribulações da vida que você vai revelar a tua confiança. A nossa confiança é estabelecida na hora do caos. A nossa confiança é manifesta no meio dos problemas. Então o clamor é uma resposta da fé. E a pergunta que eu quero te fazer é: tem homem e mulher de fé hoje aqui? Deixa eu melhorar essa pergunta. Quanto tempo do seu dia você passa clamando? Se o clamor é uma resposta da fé, se tem homens e mulheres de fé aqui, tem que ter gente clamando boa parte do seu dia. Pastor, eu não oro nem 5 minutos. Então está na hora de você jogar mais lenha na fogueira da fé. Está na hora de você fazer, sabe?
uma revisão na vida, olhar para aquilo que é importante, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas Deus não fará o que a gente deve fazer. Deus não fará por nós, Deus fará de nós. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, e você está clamando, Deus faz, e Deus está dizendo, eu não vou fazer, porque eu sou Deus das causas impossíveis. O possível quem faz é você. O possível, o normal, o natural, é você que faz. Do que você está falando? Do clamor, da oração, do jejum. É disso que eu e você precisamos nos posicionar. Bartimeu clamava, o Senhor ouviu a sua voz. E pode acreditar no que eu vou te dizer agora, porque a gente percebe na história de Bartimeu, que quando Bartimeu, no meio do seu problema, ele começa a adorar, a clamar ao Senhor, os problemas parecem que aumentam. E isso acontece na nossa vida, nos dias de hoje. No texto que nós lemos, nós vamos ver essa realidade. Verso 48, a Bíblia vai dizer que muitos repreendiam para que ele se calasse. Bartimeu começa a clamar a Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos começaram a repreender Bartimeu. A Bíblia não fala alguns, a Bíblia não fala algumas pessoas, a Bíblia fala muitos. Era muita gente repreendendo Bartimeu para que Bartimeu ficasse calado. Só que a Bíblia vai dizer que Bartimeu não perdeu o foco. Diga bem forte: Bartimeu permanece na sua fé. Porque, irmãos, toda hora coisas, pessoas, circunstâncias vão tentar nos calar. Coisas, pessoas, circunstâncias vão tentar roubar a sua alegria, a sua fé. Toda hora coisas, pessoas e circunstâncias tentarão te calar, meu irmão. Só que você pode se distrair com tudo isso, você pode desanimar com tudo isso, ou como Bartimeu, você pode permanecer na fé, clamando cada vez mais alto. Porque no verso 48 a Bíblia diz que muitos repreendiam para que Bartimeu se calasse, mas Bartimeu clamava cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Bartimeu manteve-se focado, clamando ao Senhor cada vez mais alto. Quem é você em meio às tribulações, aos problemas? Quem é você quando pessoas se levantam contra você? Quem é você quando as coisas não começam a dar certo, elas não dão certo como você queria que desse? Quem é você quando as circunstâncias são desfavoráveis? Você é aquele que permanece na fé, que grita, que clama, que adora ao Senhor com mais intensidade ainda? Ou você tem sido alguém que que se distrai, que retrocede? Quem você tem sido no meio das circunstâncias, das coisas difíceis, no meio de perseguições? Quando pessoas se levantam contrário a você, o que você faz? Você clama mais alto, você vem para a igreja ainda mais, você faz ainda mais jejum, você clama ao Senhor na sua casa, você ora ainda mais, ou você para? Porque Bartimeu viveu o sobrenatural, porque ele manteve-se focado na fé que ele tinha. Estão tentando me parar, estão tentando me impedir. Muitos se levantaram para que eu ficasse calado,
mas eu não vou parar, porque eu tenho um alvo. Jesus é meu alvo. Eu quero tocar o coração dele, eu quero falar para ele que eu amo ele, eu quero entregar minha vida nas mãos dele, eu quero declarar que ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador. A minha casa está nas mãos do Mestre. Eu quero que ele saiba dessa verdade. Então eu não vou deixar que as circunstâncias, que as coisas ou que pessoas calem ou parem aquilo que Deus quer fazer. Pelo contrário, eu me levanto e grito cada vez mais alto. Deus tem grandes coisas para fazer nessa cidade. Deus tem coisas grandes para fazer no Brasil. Só que Deus está à procura de homens como Bartimeu, homens com fé, com disposição e com coragem. Diga bem forte: fé, disposição e coragem. Deus só precisa de alguém que acredita na palavra, que tenha fé para isso. Deus só precisa de alguém que esteja disposto a passar o processo, que creia na palavra, mas que tenha disposição para suportar a jornada. Deus está à procura de homens e mulheres que têm fé para crer na palavra, que têm disposição para suportar o processo, mas que tenham coragem para enfrentar os inimigos do propósito. Fé, disposição e coragem são atributos de quem vai viver o sobrenatural. E eu quero declarar em nome de Jesus que os céus estão abertos sobre esta igreja hoje, e que o Senhor está derramando uma nova porção de fé. O Senhor está derramando uma nova porção de disposição. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida. Deus está liberando fé, Deus está liberando disposição, e os céus estão abertos aqui para derramar coragem sobre o povo de Deus. Coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar as tribulações, coragem para enfrentar os inimigos do propósito, coragem para permanecer quando tudo está dizendo não. Deus está à procura de homens como Bartimeu, que tem coragem de remover tudo aquilo que impede o milagre. Porque uma das lições que Bartimeu me ensina com o milagre que ele recebe é a coragem que ele tem para remover tudo aquilo que impede o seu milagre. Mas pastor, onde é que você está vendo isso? No texto. Verso 49, 50, olha o que o texto vai dizer. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, e disseram-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que interessante. Jesus clama, ou melhor, Bartimeu clama por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Aí Jesus para, e ele pede para chamar o cego. E ele diz: tem de bom ânimo. Chame o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te. O cego imediatamente se coloca de pé, lançando fora a sua capa, e vai ter com Jesus. Sabe o que isso me ensina? Que antes de eu ter com Jesus, eu preciso ter alegria no meu coração. Que antes de eu ter com Jesus, eu preciso mandar embora todo desânimo. Porque o Espírito Santo de Deus já está no meu coração. A alegria já habita em mim. Não é o milagre que vai me fazer sorrir, mas é a presença que já está na minha vida. Quando o Bartimeu vai ter com Jesus, ele salta, ele deixa para lá toda a tristeza, todo o desânimo, tudo aquilo que impediu o seu milagre. E a Bíblia diz que ele lança de si a sua capa, se levanta e vai ter com Jesus. Bartimeu tira a capa, porque a capa era uma espécie de autorização que Bartimeu tinha para pedir esmola. Na cultura, a capa era o símbolo que Bartimeu precisava para ter autorização em estar naquele lugar para vender esmola.
é como uma carteirinha de inválido, é como uma carteirinha de necessitado, é como uma carteirinha de pedinte. Eu estou habilitado, eu estou autorizado a pedir esmola nesse lugar. Antes de ter com Jesus, Bartimeu tira o seu vitimismo, tira as suas desculpas, tira tudo que impedia ele de viver o sobrenatural. Ele arranca a capa e vai ter com Jesus dizendo: Senhor, não me importa as autorizações que eu tenho para receber esmola, o que mais eu quero é a tua presença, o que mais eu quero é estar contigo, o que mais eu quero é viver a minha vida na tua presença. Se eu e você queremos viver o sobrenatural, nós precisamos remover tudo aquilo que impede o nosso milagre. O que tem impedido você de se aproximar de Jesus? O que impede você de chegar na presença do Mestre? O que tem roubado você do Senhor? O que tem te tirado da presença do Filho de Deus? Se queremos viver o inexplicável, você e eu precisamos remover tudo que impede a nossa bênção. Faz sentido para você? Sabe o que eu e você precisamos para viver o nosso milagre? Além de tudo que já falamos, ter a resposta certa na ponta da língua. Bartimeu, ele foi chamado por Jesus. No verso 51, Jesus diz para ele assim: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Sabe qual é o nosso problema? É que nós não sabemos o que queremos. Verdadeiramente nós não sabemos qual é o desejo do nosso coração, a vontade perfeita para a nossa vida. Só que nós verdadeiramente precisamos descobrir isso, ter a resposta certa na ponta da língua. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, irmão. Quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. Está cheio de mulher sofrendo abuso, apanhando do marido, do namorado. Quando consegue se libertar, encontra outro pior ainda, que bate ainda mais, que faz coisas ainda piores. Por quê? Porque não sabe para onde vai. Qualquer um serve, qualquer coisa serve. Quando ela falar, eu só aceito se for um homem de Deus, eu só vou namorar depois que eu conhecer. Se quiser esperar, vai me ter. Se não quiser, tchau, vai embora. Se quiser viver os princípios de Deus junto comigo, vai acrescentar. Se não quiser, tchau. Agora a gente quer qualquer coisa, não sabe para onde vai. Parece que está vivendo num mundo fantástico de Bob. Parece que a vida é o Teletubbies, tudo é amor. Mas depois, quando o couro come, está aí chorando, sofrendo pelos cantos. A gente precisa saber o que queremos. Eu já sei. Eu vou morar no céu. E para eu morar no céu, eu tenho que ter Jesus no meu coração. Para eu morar no céu, eu tenho que negar a mim mesma e viver a vontade de Deus. Para eu morar no céu, eu tenho que me reunir como igreja e congregar. Para eu morar no céu, eu tenho que dar frutos. Para eu morar no céu, eu tenho que servir. Para eu morar no céu, eu tenho que ser um modelo que glorifique Jesus Cristo. Nós precisamos saber o que queremos. A resposta tem que estar na ponta da língua. Bartimeu foi chamado por Jesus e Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: eu quero ver. Eu quero ver. E a Bíblia vai dizer, verso 52, Jesus respondeu: vai, a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé te salvou. Bartimeu viveu o seu milagre, os seus olhos foram abertos.
Só que o que mais Jesus queria fazer não era abrir os olhos de Bartimeu, era ensinar Bartimeu e toda a multidão à volta lições e aprendizados que o milagre produz. É maravilhoso a gente contar o testemunho de uma bênção, mas melhor do que contar o testemunho de uma bênção é contar que a partir daquela bênção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a vontade de Deus é nos ensinar, e nós precisamos querer aprender no meio dos processos. Jesus quer fazer milagres, mas quer nos ensinar com esses milagres. Você precisa entender que o que muda a tua vida não é o milagre, mas é o aprendizado. O que transforma a vida de alguém não é o milagre que ele recebe, mas os aprendizados que ele retém. Tem gente que já viveu milagre, mas não teve a sua vida transformada. Por quê, pastor? Porque estavam somente com os olhos naquilo que Jesus pode dar, quando deveriam estar com seus olhos em quem Jesus é. Fica de pé em nome de Jesus.